Olá, pessoal. Prosseguindo com o nosso estudo sobre a Lei de Improbidade Administrativa, artigo 10, inciso 13. Doutora Priscila, antes que a gente fale sobre o inciso 13, a senhora pode nos recordar um pouquinho sobre o artigo 1º, porque toda hora a gente fica lembrando que está falando dele. O que diz o artigo 1º, por favor? Vou trazer, doutor, o artigo 1º ele foi modificado e ele traz vários incisos, né? Mas eu vou resumir basicamente na questão de quem são os sujeitos ativos e passivos. Pode ser? Sim, Os por favor. sujeitos ativos são agentes públicos e terceiros que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Esses são, eventualmente, os sujeitos ativos que praticam. E os sujeitos passivos, né? O sujeito passivo, então, é aqueles que já falamos as outras vezes, né? Aqueles agentes públicos que, por meio de eleição, nomeação, designação ou contratação, exerce cargo, mandato, emprego, função nas entidades de poder, sendo estes caracterizados como sujeitos passivos da Lei de Improbidade Administrativa. Ok. E sobre o inciso 13, que nós já mencionamos no tópico anterior, a senhora já viu na prática acontecer de que algum agente permitisse que fosse utilizado em obra ou serviço particular, veículo, máquina, Na, equipamentos? Como que é? na realidade, é aquela questão do uso do veículo da prefeitura, né? O prefeito usa o veículo da prefeitura para assuntos particulares, ou mesmo o secretário lá da administração ou o secretário da saúde que usa o carro da secretaria para fins particulares, né? Esses são os casos mais recorrentes que eu já vi. Outras situações é a questão do uso da gasolina, né? A prefeitura tem lá na sua garagem, quem sabe, uma bomba de gasolina. E daí tem lá o servidor que abastece o seu carro lá. Já viu esse, doutor? Sério que tem servidor que faz isso? Ah, gente, Mas ele põe o acontece. carro dele à disposição do serviço público, né? Ah, com certeza que não, né? Nossa. Mas tem esses casos assim, que E de colocar funcionário público para trabalhar para terceiros, já viu alguma coisa assim? na prática não peguei nenhuma ação e não li nenhuma ação a respeito disso, até pela questão da prova. Mas é fácil de acontecer, né, Sim, doutor? esses dias um vereador me perguntou e tinha 2 funcionários da prefeitura trabalhando na fazenda de um secretário. E um vizinho viu, reclamou com o vereador, e o que que era para fazer? Falou: "Ó, precisa prova, como a senhora muito bem disse, né? A testemunha é boa, o vizinho já é uma das provas, mas e aí? Alguém vai fazer um BO? Alguém conseguiu tirar uma foto, gravar um vídeo? Mas acontece muito. Em muitos lugares, a gente vai ver aí que amigos do prefeito acham, ou amigos de um secretário, de uma secretária da prefeita, ou do presidente da Câmara, ou de vereador, de um chefe, de várias possibilidades. Eles acham que porque ele tem certa amizade, tem o direito de pedir uma coisa da prefeitura. Mas as pessoas acham que é da prefeitura, então não tem problema, mas não é da prefeitura, é do povo. E o que vale para um tem que valer para todos, não pode haver privilégios. Então, vereadores, fiscalizem tudo o que é feito com os bens, com as máquinas, com os veículos, equipamentos e a mão de obra. E o inciso 14, doutora, celebrar contrato ou outro instituto que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. Nesse caso aí, só para a gente poder já avançar para o próximo, é novamente aquela questão de a necessidade de tudo que a administração pública fizer ter que estar amparado em lei. É o que a gente fala sobre o princípio da legalidade. Eu, como cidadão, posso fazer tudo que a lei não me proíba. A senhora, como cidadã, pode fazer o que quiser, desde que a lei não te proíba. Já a administração pública é diferente, ela só pode fazer o que a lei permite.
E aí, nesse caso, temos mais um exemplo de hipótese de improbidade por dano ao erário por celebração de contrato sem observar o que a lei define. Vamos ver os próximos tópicos aqui, doutora? Inciso 15, vou deixar com a senhora. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observância das formalidades previstas em lei. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentos aplicáveis à espécie. 17. Permitir o concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentos aplicáveis à espécie. Doutor, exemplos desses incisos, o doutor já viu na prática ou mesmo vivenciou isso enquanto era vereador? Enquanto estava vereador? Na prática, eu não vi nenhum fazer errado, mas a gente sabe que os municípios eles fazem consórcios, por exemplo, a destinação de resíduo sólido. A gente chama no dia a dia de lixo, né, pessoal? A prefeitura ela vai ter que jogar o lixo em algum lugar, ou vai fazer um tratamento que é pouco provável, vai reciclar, vai enterrar, vai fazer alguma questão aí de preferência que seja correta dentro do que permite o nosso código de saneamento. Agora, para tanto, é possível que vários municípios, eu estou dando um exemplo apenas, se reúnam para que eles destinem o resíduo sólido para uma empresa específica ou para um desses municípios em específico. Dessa forma, eles vão criar um consórcio. Cada município vai pagar um pouquinho e aí vai fazer funcionar. Ou, o que mais nós encontramos? Consórcios para a área da saúde. Ao invés de cada município ter uma estrutura completa para todas as áreas, os municípios se juntam e eles dividem custos e otimizam resultados criando consórcios. No município A vão ficar os exames de mamografia, nos municípios B, exames dos olhos, no município C, exames ortopédicos e, enfim, cada um, eles se organizam dessa forma. Porém, os municípios têm custos e o consórcio tem custos. O município não pode fazer parte de um consórcio se ele não tiver recurso suficiente para poder pagar parte dele. E a gente vê isso acontecer muito na prática com os da área da saúde. Imagina aí, doutora, a senhora me disse que mora em Chapecó. Eu tenho a impressão que seja um município polo. Vários municípios da região dependem de Chapecó para várias áreas, inclusive saúde, eu imagino. E esses municípios, para que Chapecó os atenda, certamente celebraram um convênio. Mas eu não sei a sua realidade, mas na minha região aqui, eu vejo municípios que celebraram esses consórcios e eles não recebem dos municípios menores os valores, mas continuam recebendo os pacientes. E aí acaba que o sistema fica insustentável, porque além do município grande ter que dar conta da sua própria população, ele está dando conta da população dos municípios menores em virtude de um consórcio que foi criado, mas os menores não mandam a parte deles no rateio. Não é porque o município é grande e tem recursos que ele tem obrigação de fazer pelos outros. Não é assim que funciona. Na verdade, o Estado e a União que tem que ajudar a resolver essas desigualdades principalmente. Então, fica aí esse exemplo da área da saúde, mas nós temos consórcios relacionados até à vigilância sanitária, eu já vi. Ao invés de cada prefeitura ter várias estruturas de vigilância sanitária, eles criam um consórcio de vigilância sanitária. Já os incisos 16 e 17, acredito que a regra geral é a mesma que a gente já mencionou em duas outras oportunidades aqui nessa leitura. Não observância das regras. Se foi feita qualquer incorporação ao patrimônio do particular, ou se ocorreu o uso daquilo que é público pelo particular sem a observância do que diz a lei, é hipótese de improbidade administrativa. Eu acredito que isso
os nossos alunos já internalizaram. Fez algo que a lei não permite, está errado, ponto final. Doutora, quer fazer mais algum comentário? Podemos avançar. Podemos prosseguir. Está com a senhora. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Agir para a configuração do ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recurso de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Doutor, o gestor público não fez a observância do princípio da legalidade novamente, né? Acredito que muito do que a gente tem conversado a respeito da improbidade, muito está no que a lei afirma e que não é seguido, né? Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, vejam o 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas. Ou seja, a lei ensina como que deve ser feita a parceria, a lei explica como que é feita a fiscalização e como que se analisa a prestação de contas. E mesmo assim o gestor foi lá e mandou fazer diferente. Ou ele mandou um funcionário fazer vista grossas, ou ele tentou de alguma maneira que fosse aprovada uma prestação de contas que não estava em condições de ser aprovada. Então, novamente, a gente está vendo aí, observem bem, esses 3 incisos, eles falam justamente de não observar o que a lei fala para seguir determinado procedimento. E aí, já entrando em um dos nossos próximos assuntos, a doutora Priscila já estruturou para a gente aqui 100 tópicos a serem fiscalizados. Na verdade, até passaram de 100, né, doutora? E o primeiro que ela nos traz é a necessidade de um controle interno que realmente funcione. E se no município tiver esse controle interno funcionando, independente, comprometido com o resultado, esse risco do prefeito incorrer em improbidade por não observância das normas, ele é muito pequeno, porque uma cidade organizada que cuida do respeito às regras, ela dificilmente vai incorrer nesse tipo de problema. Doutor, algum comentário? Podemos passar? Podemos passar. Conceder, aplicar ou manter benefício tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116, de 2003. Também, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial, desculpa, gente, parágrafo 1º, vejam bem, nos casos em que há inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no parágrafo 1º. E parágrafo 2º, desculpa, no artigo 1º, parágrafo 2º, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Pessoal, vamos já indo aqui para a nossa conclusão do artigo 10. Observem que essas 2 regras trazidas pelos parágrafos 1º e 2º, elas tentam proteger os gestores quanto a eventual, vamos dizer assim, forçação de barra, uma tentativa de, às vezes, pegar um caso isolado ali, em que não houve dolo, não houve má-fé, não houve o prejuízo real, em que alguém poderia dizer que ele cometeu um crime de improbidade, ou melhor dizendo, que ele cometeu a improbidade. Nesses casos, os parágrafos, vejam bem, eles têm essa função, trazer exceções para as regras. Essas são uma das funções dos parágrafos, conforme determina a Lei Complementar 95. E veja bem, o parágrafo 1º nos traz a seguinte palavra aqui, ó, perda patrimonial efetiva. Ela traz a necessidade de que
que ter ocorrido uma perda efetiva. E o parágrafo 2º fala o seguinte: a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Então, vamos supor, alguém causou um prejuízo aí para uma estrutura da administração pública e esse prejuízo foi decorrente de práticas do mercado. Vamos imaginar aí que a administração venda gás. No caso de Minas Gerais, temos a Gasmig. Imagina que alguma decisão aí do mercado levou a algum prejuízo, mas que não tenha sido vontade do gestor que ocorresse, foi uma questão de mercado mesmo, não vamos falar em prejuízo ao erário, não vamos falar em improbidade. Por outro lado, se alguém comprovar que houve sim uma sabotagem, aí sim nós vamos estar diante de uma hipótese de improbidade por dano ao erário. Doutora Priscila, as palavras finais a respeito do artigo 10 estão com a senhora. Eu só quero trazer só para conhecimento ali no artigo, no inciso 22, que ele fala sobre a conceder, aplicar ou manter benefício financeiro, doutor, ou tributário contrário ao que dispõe no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 116. A Lei 116, ela fala sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. E ele fala no artigo 8º, bem rapidinho, doutor, antes que a gente finalize, só para conhecimento, que a alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2%. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução da base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida nesse caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens da lista anexa dessa lei complementar. Então, é só para trazer para conhecimento, né, porque senão me parece que fica um pouco vago, mas se refere, então, à Lei 116, se refere ao imposto sobre serviço de qualquer natureza. Acredito que seja isso, doutor, podemos dar continuidade aos próximos artigos. Sim, pessoal. Então, fiquem conosco para o nosso próximo bloco. Muito obrigado. E aqui já trago para vocês. Nós vamos falar depois dos princípios da administração pública que não podem ser desrespeitados. Então, pessoal, até logo.